Sr. Presidente, Srs. Deputados, 475 euros é o salário mínimo da vergonha nacional. É o salário mínimo de uma sociedade que tem uma das mais injustas distribuições da riqueza de toda a Europa. É o salário mínimo nacional de um país onde se protegem os lucros, os salários milionários dos mais ricos e poderosos e se ataca constantemente quem menos tem e menos pode. 475 euros é o salário mínimo nacional que os patrões portugueses não querem aumentar, não obstante terem assinado um acordo que os obrigava a aumentar o salário mínimo nacional para 500 euros em 2011. Aproveitando o cenário de crise económica e social, os patrões não querem aumentar o salário mínimo nacional para aumentar a exploração de quem trabalha e os seus lucros. Para concretizar a sua estratégia de agravamento da injustiça social, o patronato português possui um grande aliado, o governo PS. Primeiro, a Sra. Ministra do Trabalho jurou a pé juntos que o acordo que previa o aumento do salário mínimo nacional para os 500 euros em 2011 era para cumprir. Mas como manda quem pode, veio o Sr. Ministro das Finanças desautorizar a Sra. Ministra do Trabalho e dizer, e passo a citar, vejo difícil que se justifiquem aumentos de salários no setor privado face àquilo que está a ser feito no setor público. Isto é, para o governo PS, o corte, o roubo nos salários dos trabalhadores da administração pública justificam o não aumento do salário mínimo nacional. No fundo, é uma injustiça a servir de desculpa para outra injustiça, o que é inaceitável. Assim, depois do corte nos salários da administração pública, depois do aumento do IVA de 21% para 23%, depois dos brutais cortes nas prestações sociais, depois do congelamento de reformas e pensões, agora o Governo prepara uma nova medida do PEC que passa pelo não aumento do salário mínimo nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não foram os trabalhadores portugueses, não foram as pessoas que recebem o salário mínimo nacional, não foram os mais desfavorecidos do nosso país que provocaram a crise. Foram os grandes grupos económicos, foram os bancos, foram os especuladores, foram os que estão cada vez mais ricos. Contudo, o Governo PS, com o PSD e o CDS-PP, exige que sejam os trabalhadores portugueses a pagá-la. Assim, para não tocar nos milhões dos mais ricos, PS, PSD e CDS-PP atacam milhares de portugueses que vivem do seu magro salário. Assim se vê que interesses defendem os sucessivos governos do PS, PSD e CDS. Para o PCP o caminho tem que ser outro. Inserido num objetivo mais amplo de valorização dos salários, do trabalho e dos trabalhadores, o PCP apresenta o presente projeto de resolução que recomenda ao Governo que confirme o calendário já previsto para o aumento do salário mínimo nacional, estabelecendo o seu valor em 500 euros em janeiro de 2011 e garanta o seu valor será 600 euros em 2013. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no nosso país existe mais de 1,5 milhão de pessoas que ganham menos de 600 euros por mês. E não para de aumentar o número de trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional, que já se aproxima do meio milhão. A pensão média dos reformados, resultante dos baixos salários, é de 384 euros. 79% dos reformados recebem menos de 408 euros e 86% dos reformados recebem menos que o salário mínimo nacional. Ao mesmo tempo, não param de crescer os lucros dos grandes grupos económicos. Os bancos registram, em período de crise, lucros na ordem dos 5 milhões de euros por dia. As 100 maiores fortunas possuem 20% da riqueza nacional. Os presidentes executivos das 17 empresas cotadas em bolsa recebem, em média, mais de 1 milhão de euros por ano. Fica assim provado o agravamento da exploração de quem trabalha, o aumento da apropriação por parte dos patrões das mais-valias criadas pelos trabalhadores. Fica demonstrada que a exploração de quem trabalha e a injustiça social não para de crescer no nosso país. São estes os que continuam a engordar os seus lucros dia após dia, que dizem não ter condições para aumentar o salário mínimo nacional para os 500 euros. E como os ricos querem ficar cada vez mais ricos, sucessivos governos, PS, PSD, CDS, PP, têm transformado Portugal num dos campeões europeus das desigualdades. Com os governos PS, PSD e CDS, o salário mínimo nacional tem vindo a afastar-se muito dos salários mínimos nacionais dos países europeus. O salário mínimo nacional em Espanha é de 633 euros, na Bélgica 1189, na Irlanda, esse modelo da competitividade, 1442 euros, na Holanda 1206 euros e até a Eslovénia já tem um salário mínimo nacional superior ao português, que ronda os 512 euros. Assim, não temos qualquer dúvida em afirmar que um dos principais problemas do nosso país é a injusta distribuição da riqueza. Se em 1975
Fruto da Revolução de Abril e dos significativos ganhos para os trabalhadores, os salários representavam 59% do PIB, em 2009 representavam apenas 34% do PIB. Isto é, se os trabalhadores portugueses recebessem em 2009 a mesma percentagem do PIB que recebiam em 1975, então receberiam mais 40 mil milhões de euros em salários. Mas importa referir que se o salário mínimo tivesse sido atualizado desde 1974, então em 2009 o salário mínimo nacional já seria de 562 euros e não 475. Isto comprova claramente que a riqueza existente no nosso país é injustamente distribuída. Senhor Presidente, senhores deputados, o aumento do salário mínimo nacional é um elemento fundamental para combater a pobreza no nosso país. Não existe um verdadeiro combate à pobreza que não passe pelo aumento de salários e das pensões. Quando se discute pobreza, PS, PSD e CDS têm discursos mais ou menos bonitos, mas chegando à hora da verdade, a conversa é bem diferente. Assim, não podemos deixar de registar que no Ano Europeu de Combate à Pobreza, PS, PSD, com ou sem o CDS-PP, tomem medidas que vão aumentar a pobreza no nosso país, nomeadamente daqueles que trabalham, mas cujo salário não chega para as necessidades mais básicas. Assim, é neste cenário em que o custo de vida aumenta o IVA de 21 para 23, aumenta a eletricidade, o gás, os combustíveis, as portagens, os preços dos alimentos, as prestações das casas, os custos com a educação e com a saúde, que o Governo põe em causa o aumento do salário mínimo nacional. O resultado destas opções políticas é hoje evidente. Existem 85 milhões de pobres na União Europeia. Em Portugal estima-se que existam mais de 2 milhões de pobres e que mais de 10% dos trabalhadores vivam na pobreza, mesmo trabalhando. Hoje, mais de 1/3 dos beneficiários do rendimento social de inserção são trabalhadores no ativo. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje são muito poucas as pessoas que são capazes de admitir que é possível viver com dignidade com 475 euros por mês, que é muito próximo do altamente discutível limiar da pobreza nacional de 384 euros. Hoje há cada vez mais famílias que contam cada um dos 475 euros poupando para sobreviver até o fim do mês. Hoje há milhares de famílias portuguesas que contam os dias até ao final do mês para esticar um salário que é curto. Hoje há muitas famílias que passam fome porque o salário não chega. Hoje, um pequeno percalço, algum problema de saúde, o desemprego de um dos membros do agregado familiar é o suficiente para colocar uma família na pobreza extrema. Assim, o aumento do salário mínimo nacional é uma urgência e é uma necessidade e é, acima de tudo, um imperativo de justiça. Senhor Presidente, senhores deputados, no debate que se segue, tal como na opinião publicada, que não é necessariamente a pública, muitos dirão, tanto do PS como do PSD, que se vive um cenário de crise. Veja-se o seguinte exemplo. O Grupo Amorim, só na área da cortiça, declarou no primeiro semestre deste ano lucros de 64 mil euros por dia e, ao mesmo tempo, teve a desfaçatez de, em sede de negociação coletiva, propor um aumento salarial de 15 cêntimos por dia. Fica assim comprovado que quando a crise chega não é para todos, é para os mesmos do costume, é para os trabalhadores. Mais importa referir que o aumento do salário mínimo nacional é fundamental para uma mais justa distribuição de riqueza, mas também é fundamental para a recuperação económica, para a dinamização da procura interna. Assim, a crise económica e social que se vive exige o aumento do salário mínimo nacional e não o seu contrário. Outros dirão que o aumento do salário mínimo nacional põe em causa a viabilidade das empresas. Basta olhar para a estrutura dos custos de produção e o real impacto que o aumento do salário mínimo nacional tem tido para perceber que isso não corresponde à verdade. Na verdade, o impacto do aumento do salário mínimo previsto é de inferior a 1% da massa salarial global. Outros dirão que isto é matéria para concertação social. Não é verdade. A Assembleia da República não só pode, como deve discutir e aprovar este projeto de resolução e assim exigir que o Governo, enquanto parceiro social, garanta o cumprimento do acordo e aumente o salário mínimo nacional para os 500 euros. O PCP não foge a este debate. Para o PCP, aumentar o salário mínimo nacional para os 500 euros em 2011 e 600 euros em 2013 é absolutamente fundamental para construir uma sociedade mais justa. O PCP, com o presente projeto de resolução, dá voz a uma justíssima reivindicação dos trabalhadores.
No passado, a quando da discussão do aumento do salário mínimo nacional, o Primeiro-Ministro dizia que era irresponsável. A verdade é que foi a luta dos trabalhadores e a ação do PCP que obrigaram o Governo a recuar e aumentar o salário mínimo nacional. Hoje, como no passado, a luta dos trabalhadores é determinante para a conquista de direitos e para a construção de uma sociedade mais justa. A greve geral do próximo dia 24 de novembro é já a bela resposta que este Governo merece e o futuro exige.